Nosso historiador de Indaial para nossa terceira entrevista de hoje. Ligado à nossa Fundação Indaialense de Cultura, o Luiz Cláudio Altenburg, historiador. Nesse momento e quando nós estamos vivendo a comoção nacional em função do incêndio ocorrido lá no Rio de Janeiro, eu tenho falado sobre isso com você desde a segunda-feira, né? Expressado essa indignação que naturalmente tomou conta de todo brasileiro, se não tomou conta de todo, mas deveria tomar, porque afinal de contas nós temos que ter a noção do que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Foi a nossa história que virou pó, nossa história que virou cinzas, uma parte importante da história da humanidade. Ontem nós entrevistávamos um diretor do IPHAN que disse isso, não é só a história do Brasil, tem parte da história da humanidade que estava guardada por lá, e agora a gente vê que guardada de uma maneira totalmente irresponsável, porque o que aconteceu lá foi criminoso. Eu quero ver alguém ir para a cadeia por causa daquilo, alguém pelo menos ser demitido, porque até agora não foi. Até agora ninguém perdeu o seu emprego de reitor de Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era mantenedora do negócio, diretor do próprio museu. Ninguém até agora foi responsabilizado, mas tudo bem. É muito pouco tempo, vamos aguardar que isso efetivamente aconteça. Não vem agora com balela e com politicagem para cima daquilo. Mas agora vamos particularizar o negócio. Vamos trazer o Luiz Cláudio Altenburg, historiador, como eu disse, ligado à Fundação Indaialense de Cultura, que vai falar dentro desse contexto. Luiz Cláudio, bom dia. Imagino que você, como historiador, mais do que ninguém, esteja triste e também comovido com o que aconteceu lá no domingo no Rio de Janeiro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. Sim, realmente foi um momento bastante delicado. Segunda-feira foi um dia muito pesado para mim. Eu tenho vários colegas que também são historiadores, todos expressando sua tristeza, sua Estávamos angústia. de luto. E era um lugar que eu não conhecia. O Museu Nacional, eu já fui para o Rio de Janeiro, mas eu não conhecia aquele espaço. Eu dei esse depoimento ontem. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu acho que mais de uma dezena de vezes, e não tive a preocupação de ir no Museu Nacional. A minha esposa foi há anos atrás e até hoje é maravilhada com o que viu por lá. E eu agora fico com essa sensação de pena por ter perdido isso. Já visitei museu, tudo quanto foi lugar lá nos Estados Unidos, no Canadá, agora recentemente, e agora deixei de ver aquilo que estava armazenado por lá. Aquela sensação de que a gente nunca mais vai poder ver esse espaço. Isso. É uma sensação ruim, assim. E como você bem comentou antes, não tinham só peças e objetos imóveis do Brasil. Tinham da Europa, tinham de outros continentes, aqui da América do Sul também. Por isso que o mundo está comovido também em função disso, né? E, por exemplo, uma coisa que me chama a atenção, alguns dos objetos que tinham no Museu Nacional eram remanescentes da cidade de Pompeia, lá na Itália, que sobreviveu à erupção do Monte Vesúvio. Só que não sobreviveu ao incêndio. Não sobreviveu à irresponsabilidade da autoridade brasileira, né? Porque o incêndio é uma consequência do descaso, da irresponsabilidade, da falta de atenção, do cuidado que aqueles que tinham essa função acabaram não fazendo. Quer dizer, tem que ir no mínimo para a rua da sua função. O reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem que no mínimo perder o seu emprego, senão ir para a cadeia. A informação também, eu li várias coisas desde domingo até agora sobre o Museu Nacional. Era o 5º maior acervo do mundo, o que tinha dentro do Museu Nacional, né? Bom, e visto isso, Luiz Cláudio, agora vem o efeito Boate Kiss, né? Depois que morreram mais de 200, aí começou as autoridades a se preocupar com ambientes assemelhados. Sim. O nosso acervo aqui na cidade, como está? Está preservado? Está bem cuidado? Está protegido? Claro, a gente sabe que pode sempre melhorar, mas nós temos, por exemplo, o acervo da Fundação Indaialense de Cultura, que está lá na própria fundação, no último andar. Aqui nós temos o Museu Ferroviário, o Arquivo Histórico, agora em maio desse ano, se deslocou para lá. É um local tranquilo, tem as suas manutenções, passa por suas prevenções. Tem os seus alvarás de bombeiro? Sim, tem os seus alvarás. Porque o Museu Nacional não tinha, né? Não, assim, ele tá... Claro, tem coisinhas que podem melhorar aqui e ali, mas ele está num local bom, ele está guardado, preservado. Os documentos da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores estão agora lá no almoxarifado central da Prefeitura.
também um local preparado para isso. Então o acervo ele está assim bem cuidado. Mas pode melhorar? Sempre pode ter. Questões de segurança, principalmente em relação a isso, em relação a um incêndio. Ele pode ter instrumentos que evitem de que um incêndio venha a colocar tudo em cinzas? Sim, pode, claro. Sempre podem acontecer melhorias, né? E a gente vai, naturalmente, essa não é a sua função dentro da fundação e dentro da estrutura administrativa, mas nós vamos fazer essa devida cobrança. Como eu disse, agora vem o efeito Botkiss, né? Agora do limão se faz uma limonada, né? Sim. Ou melhor, se tenta buscar, do exemplo da tragédia, se buscar soluções para que a coisa não venha a se repetir. Porque o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, ele é definitivo, né, Luiz Cláudio? Nada daquilo vai ser recuperado. Agora, hoje pela manhã eu estava ouvindo no rádio alguma informação de que bolsões de ar na queda do segundo andar pode ter preservado alguma coisa, mas enfim, vai ser uma coisa extremamente pequena diante do tamanho das mais de 200 milhões de peças que estavam por lá. Agora o estrago já foi feito, né? Isso não tem mais volta. Aquelas múmias de mais de 4.000 anos que o Dom Pedro II recebeu lá do Egito no século XIX, essas não voltam mais, né? E outras peças, outros objetos, mobiliário da época do rei Dom João VI, que estavam preservados, o documento da assinatura da Lei Áurea, isso não existe mais. Não tem mais como buscar, não tem mais dinheiro que faça isso reaparecer, ser reconstruído. O palácio até se pode, eu dizia aqui na segunda, na terça-feira, de que o palácio até a engenharia pode tentar reproduzi-lo, não nos mesmos moldes, mas fazer alguma coisa parecida com o que estava por lá. Mas o acervo não, né? Esse se perdeu definitivamente e é uma perda para a humanidade, né? Quer dizer, a irresponsabilidade da autoridade brasileira, ela representa uma perda para a humanidade. E a gente vê no seu semblante, né? Você como historiador, você que dedicou e dedica a sua vida à preservação da sua história, o quanto ela é importante, né? Não tem futuro garantido por um país se não tiver preservado e puder estudar o que se passou com aqueles que nos antecederam. Sim, e esse ano eu terminei um curso de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, em História. Eu me coloco no lugar desses pesquisadores e estudantes que também iam ao Museu Nacional, tinham aulas lá, aulas de graduação, de pós-graduação, na área do mestrado, doutorado. Muitos desses pesquisadores perderam todas as suas pesquisas, perderam trabalhos de anos. Também tem essa tristeza dos profissionais que se envolviam nesse espaço e o trabalho deles pegou cinza também, virou cinza. E como é que nós vamos fazer agora para poder ter nas mãos a história do país, a história do nosso Brasil imperial, de momentos importantes, como foi a abolição da escravatura que você falou? A nossa independência foi assinada dentro daquele palácio? Também, sim, isso aconteceu. Claro, era um espaço que desde o século XIX era usado pela família real, depois virou museu. É um local 200 anos de história. Completou esse ano. Há 3 meses, né? 200 anos. Olha que presente que recebeu. Né? E no início da Semana da Pátria. Sim, que presente. Que presente que foi dado para o Brasil, para o brasileiro, para o patriota, para o efetivamente patriota, porque o que a gente não tem visto esse espírito de patriotismo, de amor à pátria, a gente não tem visto nas nossas autoridades, justamente naqueles que deveriam estar preservando, por esse sentimento, não o fazem, não tem espírito nenhum de patriotismo, não gostam do Brasil. Um dia eu fiz um comentário dizendo de que eles deveriam ir embora, eles deveriam pegar o dinheiro que já roubaram do Brasil, como fizeram os exploradores lá no início da nossa colonização, da nossa exploração, porque nós não fomos colonizados, na verdade nós fomos explorados, né? Como fizeram muitos dos portugueses, muitos dos europeus que pegaram o nosso ouro e foram embora para a Europa, esses deveriam fazer a mesma coisa, já roubaram dinheiro, então agora que vá parar de encher o saco por aqui e viver na Europa, nos Estados Unidos, com a grana que roubaram dos brasileiros, e parar de encher o saco para que as próximas gerações possam ter um pouquinho mais de sossego e de alento. Assim, se
se existe uma lição que se pode tirar desse incêndio, é que ele não deve se repetir. Eu li também recentemente, eu li ontem isso, que no Rio de Janeiro existem muitos outros museus que também estão no estado crítico, que também falta manutenção, faltam cuidados, museus importantes como o Museu Histórico Nacional, o Museu da República, lá no Palácio do Catete, que estão assim em estado crítico. As autoridades devem olhar para esses espaços para que isso não aconteça o que aconteceu agora no Museu Nacional. Ontem esse diretor do IPHAN, Andrei Schli, que nós entrevistamos, ele dizia justamente isso, de que tem que haver uma política de Estado voltada à cultura e à manutenção da nossa história, né? Porque não há, né? O Brasil tem um Ministério da Cultura, poucos países do mundo têm isso, mas na verdade é mais um cabidão de emprego do que propriamente um ente voltado ao fomento e à preservação da nossa história e da nossa cultura. Sim. E nós temos que buscar, né? Tem que haver políticas de Estado e é preciso que a gente comece nos nossos municípios, né? Você frisou de que nós temos também um acervo, você frisou de que ele está até certo ponto protegido, mas acho que nós deveremos fomentar nas nossas autoridades locais um sentimento de que isso precisa ter um cuidado ainda mais especial. Ele não dá voto, né? Essa busca pela preservação da história, pelo fomento à cultura, ele não dá voto, e talvez por isso os nossos políticos a nível estadual e regional e nacional tenham sempre relegado isso a segundo plano, porque não dá voto, eu deixo para lá, mas ele dá futuro, ele dá história, ele dá a manutenção da nossa identidade, e é preciso que você leve também à Fundação Indaialense de Cultura esse sentimento de que é preciso buscar dos nossos dirigentes um cuidado todo especial para a preservação daquilo que nos diz respeito enquanto povo e enquanto origem. Sim, porque falando do Museu Nacional, até domingo, até às 5 horas da tarde, o acervo estava inteiro. 6 horas depois já não tinha mais nada do acervo. Quer dizer, pode pegar fogo, pode dar uma outra tragédia, um outro desastre, e assim a gente vai se perdendo a história, né? A história do nosso país, a história mundial que a gente tem também. Ontem eu li uma frase, né? Um país que já não se preocupa com o futuro, agora está tratando de aniquilar o passado. Tem pessoas que falam sobre isso. Não sei se chega a esse ponto, né? Claro, mas se parar para pensar, esse é um acervo que as gerações não vão mais ver. Nós deixamos de ver por negligência, né? Eu que fui para o Rio de Janeiro muitas vezes, não fui visitar o Museu Nacional, você também agora confessa isso, a gente não fez por negligência, e os demais, os que nos sucederem, não farão por impossibilidade. Sim, e às vezes a gente, brasileiro às vezes critica muito o seu país e endeusa muito o que existe nos outros países, mas essa instituição era uma instituição muito legal, tinham objetos, tinham documentos muito importantes, tinham fósseis de dinossauros, né? Um material muito rico. Primeiro o fóssil das Américas estava lá, a Luzia. A Luzia. Pode ser que a Luzia tenha se salvado. Há essa esperança de que alguma coisa dela tenha se salvado, né? Tem se dado esse alento, pelo menos. Mas enfim, que dizem respeito à humanidade, não só ao Brasil. Se fosse só o Brasil já seria muito importante, porque afinal de contas é a manutenção da nossa história enquanto país, e nós temos que nos tornar identificáveis às próximas gerações a partir do estudo das nossas origens. Mas além disso tinha parte da história, por isso é que o mundo está em comoção. Sim. E a gente vê a diferenciação do cuidado com os museus, com a história, em relação ao primeiro mundo, né? A gente visita museus no mundo afora e vê o quanto é diferente a visitação do próprio nacional e também a preservação e o cuidado das autoridades. Sim, com certeza. Só ver o cuidado assim, que esses museus têm, a atenção que eles dão é como se fosse um sentimento assim nacional ter esses museus nos outros países, e às vezes aqui no Brasil a gente muitas vezes não tem isso, né? Acha o museu é um depósito de coisa velha. Isso, velho, daí tá ultrapassado. Para que ver isso? A gente tem que pensar no dia a dia, tem que pensar no preço da gasolina, sabe? Tem pessoas que pensam assim.
e é um pensamento muito pequeno. Ah, com certeza. Então tá, eu acho, como eu disse, agora é a gente trazer essa história mundial, porque o Museu Nacional extrapola a história do Brasil, esse evento mundial que foi essa perda irreparável, e fazer o dever de casa, né? Cuidar das nossas coisas. Sim, porque agora a gente lembrou que os museus podem pegar fogo também. E de uma hora para outra o acervo pode não existir mais. É claro que contra forças da natureza o homem tem muito pouca possibilidade de ação, mas contra forças advindas da irresponsabilidade humana, essas não, essas estão ao nosso efetivo alcance. Sim, isso a gente pode fazer diferente, tem que se criar uma cultura diferente. Da gente não só na hora que acontece uma tragédia que a gente vai resolver cuidar antes, a prevenção antes, né? Manutenção. E como é que estão as coisas por lá, o seu trabalho lá? Vamos agora tentar dar um pouquinho mais de amenidade na nossa conversa, aproveitando a sua presença aqui, Luiz Cláudio. Como é que estão as coisas da sua atividade ligada à preservação da nossa história junto à FIC? Bom, desde maio o Arquivo Histórico, onde eu trabalho, ele não está mais na Fundação Indalense Cultura, ele está agora no Museu Ferroviário. Então, o museu e o Arquivo Histórico estão juntos, que são as duas instituições da cidade que se dedicam à história e à memória. Ficou um espaço melhor. Não que antes estava ruim na fundação, mas agora ele está mais na rua, do lado da rua, as pessoas vêm, as pessoas entram, tem uma... Mais acessibilidade. Ele está mais visibilidade. Isso, ele está mais visível agora, não que ele não estivesse antes da fundação, mas agora ele está mais próximo, assim. E tem sido muito bom, assim, tem a Associação dos Amigos do Arquivo Histórico que se reúne lá e a gente tem a oportunidade de conversar, de trocar ideias. Estou começando a fazer algumas pesquisas também e tem os materiais para catalogar que a gente tem lá no Arquivo Histórico. Assim, esse ano tá sendo bom para o Arquivo Histórico, né? Está evoluindo, está crescendo. Sim, tem um espaço melhor, a gente tem uma sala de pesquisa. O prefeito André dá incentivo, dá possibilidade de trabalho. Sim, com certeza. E daí também as pessoas que vão visitar o museu também vão dar uma olhada no Arquivo Histórico, as pessoas que vão no Arquivo Histórico vão dar uma olhada no museu, vão ver, se interessar, e um ajuda o outro agora. E também, junto com o museu e o Arquivo Histórico, nós estamos no mesmo prédio, que é na antiga estação ferroviária, agora a gente está chamando de Estação da Memória. Legal, bonito nome. Estação da Memória, porque daí, né, juntou o museu e o Arquivo Histórico, e ficou, claro, pode ser mais visitado, só que é um trabalho de divulgação que a gente está fazendo, um trabalho de formiguinha, né? Mas a gente sabe que está lá, está tranquilo, né? Olha, Luiz Cláudio, a gente, como eu disse, né, vamos fazer do limão uma limonada, né? Vamos nos utilizar dessa tragédia irreparável lá do Rio de Janeiro para tentar levar na consciência da população a necessidade da preservação e do conhecimento, porque nós temos que conhecer o nosso passado para projetar o nosso futuro. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que visite esses espaços que o Luiz Cláudio determinou há pouco, que as nossas autoridades, a partir disso, tenham uma preocupação ainda maior, se é que já tem, mas que redobre essa preocupação no sentido da preservação, do cuidado, do armazenamento de todo esse acervo que diz respeito à nossa história, mas que principalmente faça parte da cultura do brasileiro em buscar o conhecer do seu passado, como eu disse, para saber quem nós somos e para saber quem nós seremos daqui para frente e as próximas gerações. Volte sempre a clube para que a gente possa bater papo sobre isso. Eu acho um assunto extremamente pertinente e no sentido de que eu frisei há pouco, que a gente possa a partir disso fomentar a necessidade de participação da população em relação ao conhecer a sua história, ao seu passado. Agradeço pelo convite, é muito bom estar aqui, sempre gosto de conversar, de divulgar, de falar de assuntos. Claro, hoje também com uma certa tristeza, né, do incêndio do Museu Nacional, mas também a gente precisa falar sobre isso, né?
Legal, é isso aí, mas a gente fica com esse sentimento, o sentimento é dúbio, né? É um sentimento de perda, de tristeza por um lado e de revolta por outro, porque é uma tragédia que poderia ter sido evitada. Tem coisas que a gente não evita, né? Tem coisas na vida que são fatalidades, que elas vêm porque alguma coisa superior assim o quis, mas quando a gente vê uma coisa que poderia ter sido evitada, que só aconteceu por irresponsabilidade, por puro descaso daqueles que estão sendo pagos para fazer, a gente se revolta e aí fica com esse sentimento de tristeza por um lado e de revolta por outro, de raiva até, esse sentimento que não é bom, que não é bonito, que não é cristão, mas que infelizmente acaba tomando conta da gente. Mas enfim, é vida que segue e que o exemplo fique, que o acontecido sirva para que a gente, enquanto humanidade, possa aprender. Sim, que esse incêndio traga uma lição para nós, para que não ocorra de novo, para que não aconteça de novo. Exatamente. Existem outros equipamentos, como você falou, né? Existem outros museus, muitos, né? São mais de 200 que o Brasil tem, e que precisam ser preservados a partir desse exemplo de responsabilidade. Luiz Cláudio, obrigado.